Fala pessoal, estamos começando a partir de agora, aqui diretamente dos nossos estúdios, mais um programa Pod My Brothers. Pod My Brothers! Vamos aí, firme e forte. Episódio imperdível hoje, hein? Muita gente vai assistir. Eu acho que vai ser o nosso novo recorde de visualizações. E eu também acho, hein? Amém, cara, amém. Isso aí, eu também eu acredito acho que vai ser, viu? Também acredito que vai. E é bem polêmico, não vai? Sim, aproveitando para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no YouTube, Instagram, Facebook, estamos no Spotify também, TikTok, tá bom? E para você que já segue a gente, já segue o nosso Pod My Brothers, muito obrigado pela sua audiência. Will? É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Hoje o programa é especial com ele, que é advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também do Flávio Bolsonaro. É o Frederic Wassef. Doutor Frederic. Olha, advogado criminalista, hein? Advogado criminalista, advogado polêmico, né? Um advogado que foi pressionado muitas vezes aí pela mídia. Sim. E vocês vão curtir, vai ser um programa bem legal. Verdade, o papo tá bem legal mesmo, então fica por aí para você assistir com a gente aqui essa entrevista. A gente perguntou sobre vários assuntos, né? Sim. E ele responde na lata, né? Na Se lata. ele não tem tempo Não. ruim, hein? Não Pode tem, perguntar não. o que quiser. É, O que quiser que ele responde. isso aí, grande entrevista, hein? Grande entrevista, é isso aí. Quem quiser entrar em contato com a gente também, pessoal, manda o e-mail podmybrothers@gmail.com. Manda pra gente lá, conta a sua história. Quem sabe a gente não traz você pra sentar ali, ó, naquela cadeirinha e bater um papo com a gente aqui, ó. Aí. Ser o próximo entrevistado do Pod My Brothers. Isso aí, uma honra, hein? Sentar nessa cadeirinha. Quisera eu ser convidado pelo Pod My Brothers um dia. Sentou aí, já vira celebridade, já. Verdade. É, verdade. E também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Ative os sininhos aí, o sininho de notificação aqui do nosso programa, porque cada programa que a gente coloca no ar, você vai ficar sabendo em primeira mão. Verdade, Will. Isso daí, fica ligado aí, galera. Então fica por aí, pessoal, para você assistir a entrevista com o Frederic Wassef na íntegra aqui com a gente. Pensamento do dia com o nosso guru. Não é a política que faz seu candidato virar um ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar um político. Nossa senhora. Acho que foi bem pesado hoje isso aí. Não é verdade? Condiz aí, né? O cara já é ladrão já, pô. Foi pra lá pra piorar mais ainda. Então. O cara já é ladrão, cara. Você acredita então que toda pessoa que é pré-candidato a algum cargo político já é ladrão? Já é ladrão? Não, eu não quis dizer isso. É, eu entendi isso. Então melhora aí a explicação, vamos lá. O que eu quis dizer que não é que o cara foi lá na política e ele virou ladrão. Ele já era ladrão antes, cara. Ah, tá. Sim, é isso que eu tô dizendo. Não é a Entendi. política. Não é que né? virou. Não é que ele virou. Ele já é um Virou. ladrão e você, com seu voto, colocou ele lá. Entendi. Exatamente, Boa. é isso aí. Boa, gostei. Entenderam agora? Sim. Pô, legal, hein? Porque o bom e o ruim estão em todos os lugares, né? Claro. Em todas as profissões e tal. A política ela tem apenas mais fácil acesso para quem já é ruim. Sim. Quem piorar se mais um aproveitar. pouco, né? E piorar mais um pouco. E não é virtude nenhuma você ser honesto, não. É obrigação. Obrigação, com Exatamente. É certeza. obrigação do ser humano, não é virtude, não. Pois Com é, certeza. na nossa época a gente foi ensinado assim, né? Claro, pô. É o certo. É isso aí. E você, irmão, como é que você tem passado aí? O que bem, você graças assistiu a essa Deus, semana? cara. Você que é o homem do cinema aqui do Então, Pod My Brothers. É, lógico. né? Antes do Luizinho começar a falar, vou ter que falar. Senão eu vou esquecer. Do quê? Eu assisti um filme na Amazon Prime chamado O Alfaiate. Ó. Cara, que filme interessante. É. O alfaiate. O cara é alfaiate da máfia. O cara quer roubar meu quadro já, né? Olha só. É um filme sensacional. Não Travessão vou falar mesmo. mais nada. Ao mesmo tempo que você vai amar o filme, vai ter momentos que você vai odiar. Ah, é? Mas é É muito amor e ódio, interessante. então, É um filme interessante como jamais tinha visto na minha vida. Pô, Nossa. legal. É 8,80.
E o terno ficou bonito no final? Perfeito. O alfaiate, ele é um gentleman, é um senhor fantástico, um profissional de primeira mesmo. Olha, legal. Um Vamos ator assistir, então, maravilhoso, sensacional. Assistam, o alfaiate. Desculpa, Luizinho. Bora, Luizito! Beleza, depois você atravessou, né? Atravessou o quadro. Então, ultimamente eu tô muito caseiro, né, mano? Então, ficando em casa, assistindo bastante filme lá. E dessa vez assisti um filme chamado Guerra Civil. Guerra Civil. Wagner Moura. Já ouvi falar. Um dos protagonistas é o Wagner Moura. Nossa, Tá indo bem, rapaz. Mas o tá indo filme é bem. brasileiro ou Não, é de não, fora? um filme americano. É um novo filme do diretor chamado Alex Garland. Você já ouviu falar dele? Então. Esse filme ele retrata uma violenta guerra civil, né? Que assola os Estados Unidos na época, em meio a uma polarização política extrema. E no meio disso tudo, algumas cidades que eles vão, parece que não tem nada. As pessoas não vivem normal, tal, enquanto tá tendo guerra ali, em outro local não. Né? Como se fosse o Covid. Eles fizeram eles estavam fazendo uma comparação aí. Então é um filme bem interessante, cara, bem legal. É uma ficção, né? Né? Uma ficção. Mas é interessante, né? Porque imagina, futuramente pode acontecer uma guerra civil assim, né? Pois é. Então eu aconselho a assistir para ter uma noção. Se cria uma guerra civil, né? Dentro de um país com divisões políticas, tal, ideologias. E como que as pessoas vão enfrentam isso, né? É bem legal. Bem violento também, mas é interessante. É violento também? É violento. Embora é estranho eu falar isso, mas em muitos lugares, às vezes, havia necessidade mesmo da guerra civil para o desenvolvimento de vários países, né? Depois da guerra civil, os países se desenvolveram. Se não tivesse, estava tudo concentrado em algum só, né? O filme chama Guerra Civil. Da hora. Guerra Civil. Ô, Luizito! Então, onde que tá disponível? Tem na Netflix já. Netflix já tem. Legal. Também. E aí, irmão, o que você trouxe pra nós? E a dica musical semanal de hoje é uma indicação de show que será uma bela apresentação de um dos maiores ícones do samba no Brasil. Estou falando de Jorge Aragão. Esse cara é bom, hein? Isso é doido. No Camarote Fiel Zone. Tá embaçando. Já conhece? Tá embaçando. Tá embaçando. Já ouviu falar desse camarote? Não, ainda não. Camarote Fiel Zone fica dentro da Arena Corinthians. Olha só. Arena Corinthians. Fica localizado dentro da Arena do Corinthians, Neoquímica, em São Paulo. Será num sábado, dia 6 de julho de 2024, a partir do meio-dia. Jorge Aragão e banda tocarão seus maiores sucessos, como Eu e Você Sempre, O Show Tem Que Continuar, A Amizade, Identidade, Encontro das Águas, Falsa Consideração e outros. Olha as imagens aí como é bonito esse camarote. Eu falei que a música Identidade é bem conhecida, você falou que não? Você acabou de falar aí. Eu falei aqui, mas eu nunca ouvi. Jorge Aragão da Cruz nasceu no Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1949. Portanto, ele já está com 75 anos de idade. Tiozão. E tá na ativa, hein? Vozão, né? Tiozão. Vozão, né? Além de cantor, ele é compositor e multi-instrumentista. Ao longo dos seus 46 anos de carreira, o intérprete já gravou, sabe quantas músicas, Luizinho? Adivinha? Deve ter gravado aí umas... Pensa bem, 46 anos de carreira. Então, tô fazendo as contas aqui, músicas? Umas 300 músicas. Quanto você acha, Will? 600 músicas. Olha, o Will quase acertou. Caramba. 662 músicas. Olha. Nossa, muito, hein? E é considerado por muitos o poeta do samba. O apelido dele é o poeta do samba. Os ingressos para essa apresentação única e incrível já estão à venda pelo site viagogo.com.
sendo o ingresso mais barato R$ 186 e o mais caro R$ 462. O preço tá bom. Tá bom. Mais informações pelo WhatsApp 11 96599 5534. Repita! 96599 5534. Camarote Fiel Zone. Vai ser Boa. uma festa em tanto, hein? Vai, Lá- Corinthians. É Eu enorme assisti lá. uma vez o DVD ao vivo dele, né? Hum, Um show dele, isso é louco. É sensacional. É bom, A né? seleção de música que ele faz, a sequência, assim, ó, o povo anima do começo ao fim, cara. E ele é uma simpatia, né, Luizinho? Ele é. Ele é Manja da no hora. cavaquinho também. O cara Cê manja é de louco, tudo quanto meu. é instrumento, é um cara simpático, carismático, a voz dele é uma voz diferenciada, né? E eu, humildemente, vou cantar aqui uma palhinha que será a música Falsa Consideração. Humildemente, se você quiser me acompanhar, Eu vou Luizinho, tentar, cara. Eu vou tentar. Agradeço. Olha aí, a Que eu não duplinha. conheço, não, hein? solta o som DJ Will. Quem é o cantor? Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Horrível. Era mentira o que você jurou, Horrível. mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. Num momento de prazer ou de amor, mas tudo bem. Eu sei que um dia vai e outro vem. Você ainda há de encontrar alguém pra lhe fazer o que você me fez. E aí, na hora do sufoco, eu sei que você vai me procurar, com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém, mas há males na vida que vem para o bem agora. Aê! A duplinha funcionou, hein? Luizinho, foi boa. bom, hein? Boa. Valeu, Olha. eu. Valeu, Luizinho, obrigado. Beleza, é nóis, cara. Obrigado Depois pela você acrescenta ajuda. no cachê lá, beleza? Pode deixar, Luizinho. É nóis. demais! Horrível. 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 Obrigado. Ô, Will, e se falar que viu aqui no Pod My Brothers? Se falar que viu no Pod My Brothers, vai ganhar um brinde. Ah, é? É o brinde surpresa. Vai ouvir isso aqui, né? Vai. É isso, Super- então. Super surpresa. Fica a dica aí, né? Jorge Aragão, showzaço. Showzaço. Nossa, da hora, mano. Essa foi uma breve palhinha nossa, né? Com toda a nossa humildade. A gente sabe que a gente não Sim. canta nada, ainda mais Coitado. comparando a um ícone desse chamado Jorge Chega nos Aragão. pés. Jorginho, grande abraço, amigão. Tamo junto, velho. É isso aí, excelente dica aí. Valeu, Will, da hora. Vamos pro nosso convidado, então? Bora lá, molecada! Uhul! Pode, my brothers! Bom, pessoal, vamos continuando aqui com o nosso programa de hoje, recebendo ele que é advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também do atual senador Flávio Bolsonaro. É o Frederico Wassef. Aê, doutor! Prazer, Obrigado por ter vindo. prazer em conhecê-los. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Satisfação é toda nossa. Prazer é nosso, doutor. E eu queria começar te perguntando o seguinte, qual que é a sua ligação com a cidade de Atibaia, nossa querida cidade? A minha ligação é total. Eu amo Atibaia. Eu sou morador, frequentador desde 1981. Estudei no Externato São José, Sim. aqui em Atibaia. Joguei voleibol aqui representando o município de Atibaia na seleção atibaiense de voleibol. Representei essa cidade como jogador titular em 1990
1982, nos Jogos Regionais da Zona Leste em Itapira, Jogos Abertos Interior, e sempre representei a cidade no voleibol, amo essa cidade, voei de asa delta a minha vida inteira aqui na Pedra Grande, fui um dos pioneiros da primeira geração do voo livre atibaiense, e eu peguei um amor por essa cidade que pouca gente vai entender, porque após eu viajar o mundo inteiro, ter morado nos Estados Unidos, em todos os lugares que vocês imaginar, Canadá, rodei Europa, Argentina, Oriente Médio, eu falo e desafio qualquer um. Atibaia é o que eu chamo paraíso na terra, uma cidade espetacular e poucas pessoas têm consciência real e precisa do valor que é a nossa cidade. Vamos lá. Primeiro lugar, a questão logística. Atibaia está a 20 minutos de São Paulo. São 42 quilômetros de Fernão Dias. Qualquer um que pegar um carro em velocidade normal... 20 minutos. Andando numa velocidade 100, 120... Cinquentinha. Não, andando a 80 por hora ou a velocidade... Tá correndo, hein, doutor? Tá correndo, hein? 20 minutos se faz sem trânsito. Se você sair daqui 10 da noite em Atibaia, você chega ali naquele bairro, já em São Paulo, município de São Paulo, ainda na Fernão Dias, mas já município de São Paulo são 20 minutos. Sem correr. Vamos fazer um cenário mais conservador? 25 minutos. Estamos do lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, do lado da capital de São Paulo. Temos um cruzamento de duas rodovias importantes. A Fernão Dias, que cruza com a Dom Pedro I. Qualquer atibaiense, você está na Dom Pedro I, sentido Campinas, também 20 minutos, você está no shopping. Esqueci o nome agora, aquele shopping maravilhoso que é ao ar livre. O Dom Pedro, Iguatemi? Não. Galeria? Não. Galeria. Shopping Galeria. Lindo esse shopping. Na Dom Pedro, maravilhoso aquele shopping. 20 minutos. Então você está Campinas, que é uma grande cidade do estado de São Paulo, e você dirige 25 minutos sentido oposto pela mesma Dom Pedro. Você tem a rodovia Ayrton Senna, rodovia dos Trabalhadores, São José dos Campos, Taubaté, caminho para o Litoral Norte, caminho para Campos do Jordão. Facinho para ir para a praia. Facinho. Então a Atibaia, ela está numa posição privilegiada no território nacional. Verdade. Está do lado do coração econômico da América Latina, que é a cidade de São Paulo, que eu chamo país São Paulo capital. Então, logisticamente é maravilhosa. O clima de Atibaia, não há outro no Brasil igual. A única cidade que você chega e o ar tem um cheiro próprio daqui. É um cheiro de verde, de vida, de terra, de água. Ele tem uma característica, o ar de Atibaia. O clima é maravilhoso. A nossa montanha, essa serra, pouca gente dá valor. A Pedra Grande é a melhor rampa natural do globo terrestre para a prática de voo livre. Asa delta e paraglider. O tamanho da nossa encosta, a beleza natural, água é vida. Quando você passa num voo decolando de Congonhas ou Guarulhos, sentido Brasília, o avião passa aqui em cima. Olha para baixo, olha no entorno de Atibaia, a água, a represa de Nazaré, Piracaia, Bragança, a quantidade de água que abastece São Paulo. E essa região é maravilhosa, mas Atibaia é uma cidade espetacular. Então, eu sou apaixonado. A terra das flores, do morango, das frutas, um povo muito querido, amistoso. Eu sou um apaixonado. Amo Atibaia, não troco Atibaia por nenhum lugar do planeta Terra. É o meu gosto e qualquer um que viajar, eu provo isso. E quem gosta de trânsito e quer ver algo, pega um carro, vai para São Paulo, rapidinho tá lá, resolve a vida e volta. Ou vai para Campinas ou vai para São José. Quem gosta de dor de cabeça, né? Isso. Mas aqui nem se compara mesmo. E, doutor, me fala uma coisa, como é que foi o lance com a advocacia? Porque o senhor é advogado já há muitos e muitos anos, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho da política aí, como é que foi o lance com a advocacia? Já gostava desde de infância? Minha mãe é advogada, eu fiz a faculdade de Direito, me formei e logo que eu saí da faculdade eu peguei um caso que foi uma coisa fora da curva, fora do comum para um recém-formado. E eu fui defender uma senhora inocente de uma acusação terrível de crimes que ela não praticou. Eu tinha certeza da inocência dela. Estou falando de uma senhora idosa que morava em Londrina, no Paraná, e foi acusada, assim, um absurdo. Eu literalmente saí da faculdade e dediquei minha vida a esse caso. Foram 10 anos de luta, tive vitória. Ela saiu absolvida, ficou provada a inocência dela. E o verdadeiro assassino foi preso 11 anos depois. Nesses 11 anos em que eu lutava, minha voz solitária, dizendo e provando às autoridades do Ministério Público, Judiciário, lá dos estados onde eu trabalhei, enquanto o Estado brasileiro
mantinha a perseguição a inocentes, o verdadeiro assassino continuou livre. E ele conseguiu matar mais 51 vítimas. Se tivessem me ouvido, eu dei provas, eu mostrei que aquilo era uma fraude, um absurdo. Tem entrevista minha no jornal de página inteira onde eu descrevi o perfil do criminoso. E o que eu falei 10 anos antes, quando ele finalmente foi preso, se comprovou. Era um indivíduo sozinho, um psicopata, um doente mental, que matou 51 crianças. Sozinho, pela inoperância do Estado brasileiro, pela ineficácia do Estado brasileiro e pela fraude e essa obsessão dogmática que órgãos de acusação têm a mania de fazer no Brasil. Eles põem uma coisa na cabeça e vão até o fim, ignorando os elementos dos autos do processo, do inquérito policial. Você leva elementos concretos e prova que aquilo é uma fraude, que é uma armação, que a pessoa é inocente, mas eles são obsessivos naquela linha. Bom, então foi uma experiência muito fora da curva, já com muita mídia. Já fui parar na televisão, revistas, jornais, fui ameaçado de morte, perseguido. Foi um caso super rumoroso no Brasil. Foram anos de Jornal Nacional, Globo News e pancadaria impressionante. Foi um caso que me marcou muito e ali eu entendi que coisa terrível que é a injustiça, a inoperância do Estado brasileiro e certas características de órgãos de acusação que têm um dogma religioso e não apuram e não têm interesse na verdade, sem muitos detalhes sobre isso. E ali foi um caso que me marcou muito e aí, desde então, eu luto para combater a injustiça e restabelecer a verdade real, procurando salvar inocentes. A injustiça é o que mais te incomoda nesse cenário atual, doutor? Sim, e tem muito no Brasil. Injustiça, a gente vê todo dia pessoas terem a vida destruída, a imagem e a reputação assassinadas por fake news, por mentiras de imprensa, por jornalistas que manipulam e não têm interesse na verdade, por práticas de má fé, práticas equivocadas, vezes por parte da polícia, vezes por parte de outras instituições, e você vê pessoas tendo a vida destruída com acusações das quais são inocentes. De uns anos para cá virou mania no Brasil acusar qualquer um de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Qualquer um. Vem uma caça a empresários, empreendedores, às vezes políticos, advogados. Então, o que a gente vive no dia a dia de ver pessoas destruídas é impressionante. Agora mesmo, hoje no presente, eu estou defendendo um cliente em Florianópolis, que é um estrangeiro, empresário, casado, ama o Brasil, tirou seu passaporte brasileiro, está lá 100% inocente e teve a sua vida destruída por uma falsa denúncia feita na Polícia Federal. Do dia para a noite sofreu busca e apreensão, bloqueio de todos os seus bens, de sua vida, tornozeleira eletrônica, está em depressão. Eu fui ver os autos, não existe absolutamente nada contra ele. Uma falsa denúncia na Polícia Federal de outro município, ficaram investigando secretamente esse cidadão por 2 anos, fazendo uma coisa que é proibida, vedada, chamada Fishing Expedition. Ou seja, eles querem buscar algo para achar, para justificar a investigação que eles estão fazendo. Isso é proibido. No Brasil, para você investigar um brasileiro, precisa ter a justa causa. Você não pode instaurar um inquérito policial, seja da Federal ou da Polícia Civil, sem motivo. Porque alguém denunciou falsamente ou porque você não gosta de um indivíduo. Isso é o que eu chamo desvio de função e finalidade da máquina pública, das instituições, para vingança, objetivos políticos, maldade, seja lá o que for. Você destrói a vida da pessoa. Qualquer brasileiro, quando ele é submetido a uma investigação, basta a instauração de um inquérito policial e a pessoa ser investigada, naquele momento você acabou com a vida da pessoa. Independente dela ser culpada ou inocente, ali ela já foi pré-julgada, pré-condenada e já sofreu todos os efeitos devastadores de uma condenação. Então a pessoa está sendo investigada, imagina esse meu cliente de hoje. Bloqueado, tornozeleira, não pode. Estão quebrando a empresa dele. Aí eu explico ao juiz federal, senhor juiz, são 3 anos e meio de investigação. Não há um crime, uma prova, uma testemunha, não há um indício, não tem absolutamente nada. E a pessoa está tendo a sua vida empresarial destruída. 40 milhões de reais de prejuízos. E quando se provar a verdade, é tarde demais. Porque ele já sofreu todos os danos de uma
condenação que não teve. Então, essa é a luta minha no Brasil, defendendo inocentes. Nós temos que procurar o equilíbrio e a justiça. Não pode ter caça às bruxas, sair acusando e destruindo a vida das pessoas sem ter provas, sem ter elementos robustos, sem ter todo um conjunto de fatores que justifique, que tenha justa causa para a abertura de uma investigação. O senhor mesmo já passou por muitas dessas, né, doutor? Eu sofri na minha pele exatamente por defender o Brasil, por defender o povo brasileiro que eu amo, por defender a direita brasileira. E isso tudo eu digo, por defender Jair Messias Bolsonaro, seu filho, senador Flávio Bolsonaro, por eu ter me tornado uma pessoa pública e por defender o presidente Bolsonaro, eu fui alvo de perseguições horrendas da máquina pública. Eu fui vítima de uma verdadeira organização criminosa que está infiltrada dentro do COAF, de agentes públicos de polícias, de falsas denúncias, da instauração de inúmeras investigações sem existir nada. Fui vítima de jornalistas inescrupulosos e mentirosos profissionais. Existe uma jornalista chamada Juliana Dalpiva que me acusou falsamente que eu teria ameaçado ela de morte. E ela, com essa acusação falsa, ela usou o poder dela na imprensa, no UOL, onde ela é jornalista até hoje, e fez uma campanha de fake news e mentira contra mim, dizendo que eu ameacei ela de morte. Ela abriu contra mim processos criminais e cíveis, tanto na esfera criminal como na cível, no Poder Judiciário. Eu tenho as decisões de juízes dizendo que eu nunca ameacei essa senhora, eu nunca faltei ao respeito, eu não fiz nada. Está provado isso. E mesmo depois da prova, ela insiste em divulgar as informações falsas, semeando fake news e mentira, tentando se fazer passar por vítima. Eu fui parar no Jornal Nacional, todos os canais de televisão, mais de 300 matérias veiculadas na televisão em todos os principais jornais do Brasil. Folha, Estadão, UOL, Metrópolis, Cruzoé, Antagonista, com o título Advogado de Bolsonaro, ameaça de morte, a jornalista Juliana Dalpiva. Sabe o que aconteceu? Eu mandei uma mensagem de WhatsApp para ela, onde eu criticava ditaduras comunistas. Eu sou contra o comunismo. Quem não estudou, quem não conhece história, quem não sabe o que aconteceu da Segunda Guerra Mundial para cá, não é minha culpa. As pessoas precisam ler, estudar e saber o que o comunismo, a esquerda fez no mundo. Matou mais do que o nazismo. Vocês precisam entender que o comunismo ele é 100 vezes pior do que o nazismo de Adolf Hitler. A Rússia, a União Soviética, mais de 100 milhões de pessoas morreram com o comunismo. Morreram, eles matam, são ditadores cruéis. Olha Cuba, olha a Venezuela, olha a Coreia do Norte. Da Segunda Guerra Mundial para cá, está provado na Terra, em todo o planeta, que este sistema político não funciona. Ao contrário, ele só gera pobreza, miséria e desgraça. Então eu mando uma mensagem para a jornalista, onde eu questionava. Na verdade, fiz uma série de perguntas com ponto de interrogação, porque eu queria entender por que ela semeava tantas fake news. Que ano que foi isso aí, doutor? Você mandou foi em 2020 ou 21, acho que foi 2021. Mensagem WhatsApp. Eu mandei uma mensagem simples de WhatsApp para ela. Gostaria de te entrevistar, queria te fazer umas perguntas. Eu faço algumas perguntinhas com ponto de interrogação a essa jornalista. E no bojo dessas perguntas eu afirmo para ela que a China comunista, que Cuba, que Venezuela, que esses países não toleram a livre imprensa, não toleram jornalistas. Então por que ela defende tanto a esquerda e o sistema comunista e ataca tanto com fake news pessoas que estão defendendo o Brasil, se está provado que o comunismo é péssimo? Ou seja, eu estou defendendo jornalistas, eu defendo a livre imprensa e a democracia. Ela pegou esta minha mensagem de WhatsApp e usou o UOL para lançar uma campanha falsa e criminosa contra mim, mentirosa, que eu havia ameaçado ela de morte. Tanto que eu tenho um relatório, eu vou disponibilizar aos senhores, eu vou dar para o senhor a cópia do relatório da Polícia Civil. O delegado da Polícia Civil fala, em nenhum momento Frederico Wassef ameaçou a jornalista. Ele apenas disse que a ditadura comunista não permite o jornalismo. Quer dizer, eu estou defendendo jornalistas e ela me acusou de ameaçá-la de morte. O nome disso é fraude, armação. Então isso é só um exemplo. Fora isso, eu sofri
mais de 40 processos. Foram 4 processos na OAB para caçar minha carteira. Fui acusado de vender vacina. Fui acusado de ter movimentação suspeita na minha conta por bandidos que estão infiltrados no COAF, que invadem a conta de pessoas. Invadem a sua conta, amigo. Eles invadem sua conta, quebram sigilo, mentem, fazem uma coisa chamada RIF, Relatório de Inteligência Financeira. Fazem o que quer ali dentro. Brincam de polícia. É uma organização secreta que espiona o Brasil e investiga clandestinamente. Está dentro do Banco Central. E isso em parceria e apoio das instituições que deveriam fiscalizar a lei. Abriram do dia para a noite 18 investigações contra mim. Eu sou o único caso na história do Brasil que de investigado eu passei a vítima. Todas as investigações contra mim foram trancadas. Ficou provado por decisão da Justiça Federal, unânime, 3 desembargadores federais, em 2 acórdãos, 3-0, 3-0, transitado em julgado, provou que eu sofri crimes de quebra de sigilo bancário e fiscal, minha vida devassada. E os bandidos infiltrados no COAF vazaram para a imprensa a conta-gotas, me mantendo na Rede Globo e todos os canais de televisão por 6 meses. Todos os dias vinha uma informação sigilosa do que eu fiz, do que eu comprei, do que eu transferi, minhas movimentações financeiras, sem existir nada. Meu nome saiu limpo, todas as investigações trancadas, e a Justiça Federal determinou que a Polícia Federal investigasse o COAF. Foram abertos 3 inquéritos da Polícia Federal contra o COAF e eu virei vítima. Só para dar exemplo, me jogaram na CPI da pandemia. Eu fui investigado, pediram a quebra do meu sigilo bancário sem eu ter nada a ver com pandemia e nunca ter atuado oficialmente dentro do governo, nem no Ministério da Saúde. Fui acusado de vender 1,6 bilhões em vacina. Todas as acusações, uma após a outra, foram caindo. Me jogaram na Lava Jato do Rio de Janeiro, sem eu ter nada a ver com aquilo. Também caiu, foi trancada. Então, eu fui torturado de forma cruel por 4 anos ininterrupto. De junho de 2020 até hoje, não pararam de me perseguir, usando a máquina pública com fraudes e mentiras para destruir a minha vida e assassinar a minha imagem, minha reputação. Eu fui acusado de tudo armação da esquerda, movida por senadores de esquerda, deputados federais de esquerda, políticos de esquerda, pessoas que têm relacionamento nessas instituições, e eles usam as instituições públicas para criar investigações falsas, para tentar destruir. Quero abrir um parênteses para dizer ao senhor o seguinte: um reitor da Universidade Federal de Santa Catarina sofreu 0,001% do que eu sofri na minha pele. Ele cometeu suicídio. Ele pulou do 8º andar de um prédio em Florianópolis e morreu. Ele passou por isso. Polícia Federal instaurou um inquérito, acusaram ele de uma coisa que ele não fez e vazaram para a imprensa. A maldade não está só em abrir uma investigação. A maldade é quando o poder público, que deveria investigar em sigilo, abre, produz um material falso, mentiroso, fraudulento, repleto de fake news e joga para a imprensa produzindo matéria jornalística. Isso só aumenta, né, doutor? Vira uma bola de neve, né? Só aumenta. E aí o que aconteceu? O reitor não aguentou a humilhação pública, social, Se vizinho, matou. se matou. Aguentou a pressão, né? Tá, agora imagina eu, há 4 anos, já tentaram me matar. Eu sofri 3 tentativas de homicídio documentado, uma delas em Brasília, saiu em toda a imprensa, o indivíduo foi preso por defender Jair Bolsonaro. Eu fui humilhado na televisão com a pauta da vacina, CPI da pandemia, qualquer um pesquise, não tem um dia que meu nome não era citado, a todos que iam prestar depoimento. O senhor conhece Frederico Wassef? O senhor tem amizade? O advogado do presidente lhe ajudou? Por que o meu nome vivia na televisão? Se eu não tenho nada a ver com CPI da pandemia. Eu fui perseguido, humilhado publicamente, massacrado por defender o meu presidente, o meu Brasil, o povo e a direita, porque eu amo o Brasil e quero defender. Então, o que eu sofri na minha pele de perseguição é uma coisa inacreditável. Qualquer um que der um YouTube no meu nome ou Google vai se assustar com a quantidade de matérias. Eu fui inúmeras, mais de uma dezena de capas de revista. Fui capa de revista da Veja, Isto É, Carta Capital, Época, várias capas, mais de 150 mil matérias jornalísticas nos grandes jornais do Brasil, humilhado com mentiras, fake news. Sofri 4 buscas e apreensão da Polícia Federal. Em nenhuma acharam nada errado, mas ali estavam eles vazando em tempo real para a imprensa.
para a imprensa, a televisão na porta da minha casa, policiais fortemente armados aterrorizando a minha vida e a minha família. O que eu passei, eu garanto, não há um brasileiro que suportaria o que eu passei. Eu sou um perseguido político, fui torturado, sou constantemente acusado de mentiras e coisas que não existem. Esse é o preço que eu paguei por defender o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil e a direita brasileira. E quando foi, doutor, que você conheceu o Bolsonaro? Em 2014. Em 2014 eu conheci... Ele era deputado, né? Ele era deputado federal. Naquela época ele não era famoso e conhecido como é hoje. E eu conheci o presidente Bolsonaro. Eu adorava as ideias dele, porque na verdade eram as mesmas que as minhas. Eu tinha a mesma ideologia. Ou seja... menos Estado, menos impostos, segurança pública, controle de fronteiras, controle de natalidade, apoio e estímulo a empresas e empreendedores, que são quem geram empregos, riquezas e tributos. Não é o Estado que gera essa classe. Enfim, pautas que fazem um país seguir o caminho dos Estados Unidos da América. Então eu me identificava com isso. Por quê? Porque eu amo o Brasil. Eu quero combater a desigualdade social. Eu quero ver todo brasileiro bem de vida, com direito à saúde, à segurança pública, a poder comprar as coisas sem juros extorsivos do sistema financeiro, com a vida mais fácil para todos. O combate às drogas em massa, essas inversões de valores, as questões de gênero, tudo isso que, na verdade, é uma ameaça ao Brasil, à sociedade e à família constituída. Lembrando, a família é a célula da sociedade. Qual seria a principal mudança? A principal mudança é, na verdade... Tem que mudar tudo. São tantas coisas. É tanta coisa, Mas né? a principal mudança é o povo brasileiro entender, se conscientizar, em primeiro lugar, o que é esquerda e o que é direita. Essa é a primeira pauta. As pessoas precisam entender que essa palavra polaridade, essa é uma invenção da esquerda, tá? Não existe polaridade. Existe, na verdade, o certo e o errado. Existe o bem e existe o mal. É igual você vir falar que está havendo uma polaridade porque nós estamos discutindo uma situação onde um indivíduo mata o outro, rouba o outro, e você, ao criticar o assassino, você está falando que isso é polaridade. Não, não há polaridade. Existem 2 sistemas políticos no planeta. Só 2. E isso vem da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, antes disso já veio. Mas vamos falar da Segunda Guerra Mundial para cá. Só existem 2 modelos. Esquerda e direita. O que é esquerda? Socialismo, comunismo. Nós temos no Brasil o PCdoB. Gente, vocês têm noção a gravidade do que é isso? Existia um partido político que se chama Partido Comunista do Brasil. O comunismo deveria ser criminalizado. Deveria ser crime hediondo no Código Penal. Por que não existe o Partido Nazista do Brasil? Eu quero que alguém venha me explicar qual é a diferença. Se o comunismo, Stalin na Rússia, matou e foi muito pior que Hitler. Entendeu? Então, o nazismo é uma atrocidade. E o comunismo é uma atrocidade pior, muito pior. Então não se pode permitir o comunismo. Temos 2 sistemas, o comunismo, o socialismo, que é a esquerda, e o capitalismo. Pois bem, o que a história provou? Isso não é minha opinião. Eu estou narrando fatos. Na teoria, contar um estelionato ao povo, ao público. E como a maior parte do povo brasileiro, nossos irmãos mais humildes, é um povo sofrido, que não tem direito a nada. Eles não têm condição econômica, justamente por serem vítimas deste Estado brasileiro. Não têm direito à segurança, à saúde, a nada. Então o povo é sofrido. Vem um grupo de estelionatários, historiadores, contar ao povo sofrido que a culpa do sofrimento dele, da pobreza e da vida dura, a culpa é daquele que eles chamam de rico. E na verdade, para esses caras, qualquer um é rico. Basta você ter uma casinha normal, um carrinho, uma roupa normal, um empreguinho, que para eles você é o rico. E eles culpam você, o normal, o não sofrido, que não está na pobreza e na miséria, como o rico que é causador da pobreza. Mentira. Explorador, né? Isso tudo é mentira. Então, a história provou da Segunda Guerra Mundial para cá, houve a divisão do mundo, que eu vou falar que é um fato, só para provar que o Frederic Wassef defende não é uma opinião dele, não é uma ideia minha, já está provado pela história e pelas experiências empíricas. O mundo, após a Segunda Guerra Mundial, foi dividido em 2 blocos.
comunista liderado pela potência União Soviética e capitalismo liderado pelos Estados Unidos da América e o nosso saudoso presidente Ronald Reagan e outros que vieram a seguir e outros que o antecederam. O que aconteceu com a União Soviética e todos os países do bloco comunista e o leste europeu? Todos desintegraram. Pobreza, sofrimento, miséria. Detalhe, nós estamos falando de vários países com povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Então a vida e a história já provou que esse sistema que a esquerda brasileira quer implantar no Brasil, né, o PT, PSOL, PCdoB, o sistema político que eles querem implantar no Brasil, a história provou que não funciona em nenhum país do mundo, em nenhum lugar do mundo. Só gerou desgraça, miséria e pobreza. E por isso a União Soviética desintegrou e não existe mais. Por isso os países comunistas deixaram de ser comunistas. Por isso a Alemanha, que era dividida em dois, e eu gosto muito de falar da Alemanha, era um país único, homogêneo, que ainda vivia sobre o dogma e a crença do nazismo alemão, foi dividido em dois. A capital, Berlim, foi cortada ao meio, fizeram um muro. Eu faço um apelo que as pessoas vejam um filme na Netflix. É verdade. Leiam história. Berlim foi cortado ao meio, fizeram um muro de Berlim. Metade oriental, metade ocidental. Enquanto a Alemanha Ocidental, com um sistema capitalista, prosperava e os alemães tinham uma vida boa, os alemães orientais desse sistema de esquerda, que é o que querem implantar no Brasil, morriam de fome. As pessoas morriam para pular o muro e a cerca, eram metralhados porque queriam fugir de lá. O que aconteceu? Acabou. O muro de Berlim foi derrubado, a Alemanha se tornou unificada e a Alemanha virou a maior potência da Europa. Todos os países do sistema capitalista prosperaram e os países do sistema comunista socialista quebraram com miséria e fome. Então como é que eu vou defender um sistema que a história provou que mata, destrói e causa pobreza? Quero só fazer uma parte. Existe uma coisa na vida chamada teoria, outra prática. Um dos homens mais ricos do mundo, Steve Jobs, ele acreditou numa historinha que contaram para ele, é uma teoria, que a questão do câncer era uma coisa de alimentação, enfim, contaram uma história. E ele foi na teoria. E como ele foi na teoria e não fez o tratamento da ciência da medicina convencional, infelizmente, ele morreu. Não deu tempo. Tá provado que a teoria não funciona na prática. Não funciona. Morreu. Então, assim como existem teorias, já está provado no mundo que a esquerda, socialismo, comunismo, não funciona. Ponto. Então, por Brasil mudar, a gente precisa primeiramente acabar com essa ideia. Não tem polarização. Existe o correto, que é a única coisa que funciona. Existe um sistema que a história e o planeta, o mundo e os países já provaram que não funciona. Então a gente precisa fazer isso. Respondendo objetivamente sua pergunta. Precisamos baixar impostos, menos Estado. O problema do Brasil é imposto. Tudo é imposto, imposto. Nós temos um Estado que suga a alma do brasileiro através de impostos. Suga. Você vai comprar um carro. Metade do seu carro você pagou pro governo. É um absurdo, né? Por que eu tenho que pagar IPVA? Desculpa. Por que eu tenho que pagar 4% do valor do meu carro em imposto de Todo propriedade de veículo automotor para o Estado de São Paulo? 4%? Espera aí, metade do carro eu já paguei pro governo. Aí em 10 anos, faz a conta, é 40%. Em 10 anos você usou o carro, você pagou metade do carro pro governo. Entendeu? Nos Estados Unidos não tem isso. O IPVA lá, não importa se é uma Ferrari ou uma Lamborghini, é um valor baixíssimo, simbólico. Então entenda que o Estado brasileiro é como se fosse um monstro, um grande vampiro que está sugando o sangue do animal e matando. O Estado brasileiro suga o sangue dos brasileiros através de uma série de impostos elevadíssimos e na outra ponta o dinheiro é 100% roubado, desviado. É como se fosse uma grande mangueira cheia de furos. Por mais que você abra a torneira para sair mais água na ponta para você regar o gramado, não adianta ficar abrindo a torneira aqui, porque a água não vai chegar, que a mangueira está toda furada e a água está saindo para os lados. Isso é corrupção, gestão fraudulenta, desvio da verba pública, incompetência, tudo junto. Então, para o Brasil ficar igual aos Estados Unidos, amigo, basta nós colocarmos políticos que sejam movidos pelo idealismo de amar o Brasil. A política ela é um sacerdócio, é uma coisa espiritual. Por que você quer ser político? Quero perguntar para todo mundo, você quer ser candidato para quê, amigo? Você quer ser vereador, prefeito, governador? Você quer entrar para a política para quê? Se Deus abrir a alma dessas pessoas e falar qual é o seu verdadeiro interesse, a sua verdadeira intenção quando você quer se candidatar,
É para ajudar o próximo e servir a sociedade? Ou é para ficar rico? O que a vida me mostrou é que a maioria esmagadora entra para ficar rico e para prosperar no poder, obtendo recursos financeiros e se perpetuar no poder. Eles não pensam no próximo. Doutor, me explica uma coisa, vamos lá. Quando a gente fala de classe artística, existe um entendimento que, vamos dizer que a gente tem por base, né? É o dinheiro, é Lei Rouanet, aquela coisa toda. Mas me explica uma coisa, por que o jornalismo? Eu não entendo por que o jornalismo é tão tendencioso nos dias de hoje, principalmente. Por quê? Na verdade, o jornalismo, se nós analisarmos a maioria esmagadora dos jornalistas e as universidades dessa área, né, as faculdades, eles são cooptados e doutrinados então, por ideologia de esquerda. A esquerda é um poder tão nefasto, tão articulado, tão poderoso, que a esquerda chegou no Brasil, já naquela época da antiga União Soviética, e se infiltrou nas universidades, na área da educação, nos sindicatos, nas instituições. Eles foram tomando o Brasil e formando pessoas com esta ideologia. Muito inteligente sua pergunta. Essa ideologia de esquerda, ela faz as pessoas acreditarem nessa teoria que na prática não funciona e só gera o mal a uma nação. Então os jornalistas, infelizmente, né, a maioria não está muito preocupada com a verdade real. Eu digo que a maioria deles, infelizmente, eu tenho um grande respeito à imprensa, aos jornalistas. Conheço muitos jornalistas seríssimos de todos os canais de televisão e revistas. Em momento algum eu estou generalizando. Sim. Mas é importante deixar claro que muitos deles são verdadeiros sabotadores da comunicação ou mentirosos profissionais. E eu provo e desafio. Eu sou a maior vítima da história do Brasil de fake news. Fake news. Eu mostro qualquer um dê um Google no meu nome, põe meu nome no YouTube e me pesquise. E a quantidade de mentiras que tem a meu respeito é assustadora. Assustadora. E você vai ao jornalista, você fala, você dá provas, eles omitem. O que não interessa, eles não põem. Eles cortam, eles editam a sua fala, eles manipulam. Dá outro sentido, né? Eles manipulam a informação. Sim. Daí que vem o sucesso da internet, das redes sociais, dos podcasts. Porque são meios hoje que cresceram e superaram a imprensa tradicional. Sim. Né? Mas falando da Lei Rouanet, eu acho um absurdo o dinheiro público federal. Eu não sei se eu estou correto no número que eu vou falar, mas se eu não me equivoco, eu vi na imprensa esses dias que o atual governo destinou 20 bilhões de reais para a Lei Rouanet. Então eu vou dizer uma coisa, eu não estou aqui menosprezando a arte, nem os artistas, nem a cultura. Mas em um país que eu tenho brasileiros humildes morrendo em hospital, porque não tem dinheiro para remédio, não tem leito, não tem nada, nós não temos nada para a população humilde, o governo vai dar 20 bilhões para um artista para promover um showzinho? Não, querido, desculpa. Vamos primeiro cuidar dos humildes, dos pobres, daqueles que têm problema de saúde. Vamos acabar. Quando o Brasil não tiver mais pobreza, miséria, gente morrendo em hospital, a questão da segurança pública resolvida, da saúde pública, o Brasil andando igual os Estados Unidos e tiver muito dinheiro no caixa, aí você vai doar dinheiro para artista. Essa é a minha filosofia. Tem as prioridades, né, doutora? Você falou. Prioridades. E ainda mais artistas grandes, né? Porque o dinheiro a gente sabe que acaba indo para os grandes, né? Sim. Os pequenos que tinham que ser já conhecidos, né, Will? Já conhecidos. Já famosos. É assim, tem tanto desperdício e mau uso do dinheiro público e eles são maquiados de várias formas, né? Essa Lei Rouanet é uma delas. Eu entendo que existam projetos que às vezes são muito importantes e é importante o Estado apoiar, porque na verdade vai provar que aquele trabalho vai ser usado para um fim social real. Agora, 20 bilhões para artistas famosos que já são ricos, para promover show, que é pura diversão, para o pessoal beber e ser feliz.
ótimo, eu sou a favor da arte, da cultura, dos artistas, mas vamos ter prioridade. Eu pergunto, o que é mais importante? Eu salvar a vida de brasileiros que têm câncer e não têm dinheiro para um remédio de quimioterapia e um tratamento? Ou o artista fazer o show dele e fazer o pessoal falar, desculpa, entre a vida humana dos brasileiros mais pobres, a minha opção é primeiro cuidar dos irmãos brasileiros mais pobres e depois, se sobrar dinheiro público, a gente dá pros artistas. É questão de prioridade. Com certeza. E outra, ainda é showmício, né? Que o cara vai lá e ainda faz um showmício, né? A parte ainda. A parte ainda, né? Pede pra subir. Pede. Mas ainda, tirando esse lance aí, vamos dizer, da classe artística e tudo mais, doutor, mas o Brasil é uma grande cópia dos Estados Unidos, né? Tá acontecendo lá, basicamente, lá com o Donald Trump, o que aconteceu aqui, né? Isso se deve, em parte, à infiltração da esquerda em território americano, a imigração em massa gigantesca com pessoas de outros povos e culturas com ideologia dos países dele que se infiltraram no seio e estão lá. As pessoas, olha, eu quero fazer um convite aqui a todos os seus ouvintes e a vocês dois. Eu não me recordo, mas assim, é importante que todo brasileiro assista. Digo mais, deveria haver uma lei federal para obrigar toda criança e todo jovem estudante a ver esse filme. É um seriado que passa na Netflix, é um documentário. O nome do filme é Ponto de Virada, a Bomba e a Guerra Fria. Ali narra uma breve história do que é o comunismo no mundo, como o comunismo vem avançando, o mal e a atrocidade que é isso. E como que o mundo só não virou uma grande tragédia graças à nação dos Estados Unidos da América. E é por isso que eu sou fã dos Estados Unidos da América, do povo americano. Porque o povo americano foi quem freou aquele grande mal que era o comunismo da União Soviética que queria tomar o globo terrestre. Então as pessoas precisam assistir esse filme para entender um pouquinho, para lembrar, para recordar o que aconteceu há pouco tempo atrás. Estudar, né? De 1945 para cá, eles precisam entender o que foi a Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos, a crise dos mísseis de Cuba. A União Soviética botou míssil nuclear em Cuba, que podia atingir os Estados Unidos assim, num piscar de olhos, como eles queriam tomar o mundo. Olha a Venezuela aqui do lado, o que é que nós estamos passando hoje. Então, amigo, é muito importante que as pessoas assistam esse filme para entenderem o mal que é o comunismo. E aí vocês vão entender o poder dele, como eles se infiltram no mundo. E aí, a sua pergunta. Os Estados Unidos hoje está infiltrado. A gigantesca imigração em massa por pessoas com ideologia de esquerda. Os democratas americanos que têm essa ideologia de esquerda, eles estão pondo em risco a própria nação americana e o globo terrestre. E, infelizmente, é o que está acontecendo lá. Nos Estados Unidos, o mesmo que fizeram com o ex-presidente americano é o que fizeram com o nosso ex-presidente brasileiro. Existe, eu não vou mencionar nome, não me perguntem, mas quem está por detrás de tudo isso é uma grande potência comunista e nuclear que hoje domina o planeta Terra. E eu não vou dizer nome, não me perguntem. Basta as pessoas usarem um pouquinho do bom senso. E essa potência está tomando o globo terrestre. O mundo está subjugado por essa potência nuclear comunista. E o Brasil hoje está sendo invadido por milhões de carros oriundos deste país. Queria fazer um alerta a todo brasileiro que quando for comprar um carro oriundo de um país comunista, precisa entender que quando você está comprando o carro pensando em você, amigo, que você acha que vai economizar 10 mil reais comprar um carro brasileiro, americano ou qualquer outro, o senhor está dando dinheiro para um governo ditador comunista que só tem uma intenção: dominar o globo terrestre. E eles querem que o Brasil seja a fazenda deles e o povo brasileiro escravizado por eles, para sustentar o seu país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, isso é um alerta importante. Eu olho sempre quando eu vou comprar um produto, eu quero comprar feito no Brasil, para estimular as empresas brasileiras, ou americano, ou europeu, mas potência comunista, não. As fábricas chinesas estão invadindo o Brasil, né? Já invadiram, né? E tá principalmente crescendo, de carros elétricos agora, né? Os utensílios gerais também, tudo. Isso aí já faz tempo já, né? Isso aí já faz tempo, né? É incrível, né? O crescimento, né? E tantas empresas, confecções, quantas empresas fecharam, né, doutor, por causa disso? Várias empresas nacionais quebraram. Mas por tem não solução, ter como doutor? concorrer. Mas tem solução? Com esses impostos caros assim, não tem. Porque tá cada vez pior, que nem você falou, tá enxurrando, tá vindo. E aí, como é que vai ficar? A solução, eu vou dizer o seguinte:
qual é o papel da direita brasileira. E eu vou fazer um apelo a você, a quem está nos assistindo, cada um de vocês que está nos assistindo agora, amigo, não sejam egoístas. Não pense em você, não pense na sua vida. Pense no coletivo, pense no mundo, pense na nação, pense no futuro. Quantos não têm filho ou netos? Vocês têm, todo brasileiro tem uma obrigação hoje ética, moral, religiosa. Desenvolvam consciência sobre o que é esquerda e direita. Se envolvam na política. Tenham interesse na política. A direita nasceu no Brasil. Ela nasceu no Brasil, houve, graças a Jair Messias Bolsonaro, o despertar de uma consciência coletiva sobre a importância da liberdade, o combate às trevas, que é sinônimo de comunismo e socialismo, e o apoio à direita. Graças ao presidente Bolsonaro, olha as multidões que despertaram essa consciência no Brasil. Olha como hoje o Brasil já não é mais o mesmo de 4 anos atrás. Olha a população brasileira, que é onde Bolsonaro vai, o povo vai, as ruas se enchem. E outros líderes de direita, o governador Tarcísio é um grande nome, um grande líder, o governador Caiado e tantos outros personagens políticos que estão pela pauta da direita. Mas quem gerou tudo isso? Quem é o pioneiro que lutou, teve coragem, passou 30 anos sozinho falando com as paredes na Câmara dos Deputados? O herói Jair Bolsonaro. E quando eu falo herói, não é papinho de quem quer agradar, porque ele é meu amigo, porque eu sou advogado. Né? Eu tô narrando um fato científico. Quantos brasileiros estudaram a vida dele? Quando ele estava lá sozinho, sem apoio de ninguém, apanhando, sem apoio popular, sem dinheiro, e ficava sozinho no microfone, lutando por quem? Pelo quê? É amor ao Brasil, amor ao povo brasileiro. Ele estava gritando lá o que eu estou gritando aqui agora, o combate ao comunismo e à esquerda, porque isso é uma ameaça a todos. Então, qual a solução? O povo, nós, número 1, devemos nos unir. A direita deve se unir. 2, devemos nos multiplicar. Que cada um se conscientize e conscientize mais 10, 20, 30, temos que crescer. Tá entendendo? Esse podcast aqui, por que eu vim aqui? É uma grande honra e alegria estar aqui com você, mas isso é uma coisa muito importante. Independente do seu tamanho enquanto podcast, eu quero que esse podcast cresça, aumente. Eu peço a cada um que esteja assistindo, por favor, divulgue. Aqui são brasileiros sérios que estão pautados em buscar a verdade, a neutralidade. Nós temos que usar estes meios de comunicação, internet, YouTube, podcast, tudo que existe, para divulgar informações, para conscientizar o povo, para lutar contra esse grande mal, para um dia virar o jogo. Porque se vocês não fizerem isso, o Brasil corre risco grande de virar um país de esquerda, porque ele já praticamente é um país de esquerda. Já falta pouco. Né? Falta pouco. Quando se fala em mídia, né, doutor, é o que eles querem, porque querem barrar, querem controlar a mídia. Porque antigamente era centralizado ali naqueles veículos de comunicação. Hoje a internet proporciona voz a todo mundo e a informação você vai buscar, né? Exato. Você não está na mão da mídia tradicional. Exatamente isso. Então, assim, eu acho muito importante esse trabalho que vocês aqui estão fazendo. Eu torço e quero que vocês cresçam muito. Obrigado, doutor. E tenho na cabeça de vocês a maior importância desse podcast My Brothers que eu estou conhecendo hoje. Eu quero deixar bem claro a todos que me ouvem, eu não conheço essas 2 pessoas, nunca tive relação nem nada, fui convidado, eu sou uma pessoa humilde, simples, falei, claro que eu vou. Pessoas do bem, inteligentes, que estão comprometidas com o Brasil. E eu vim aqui para poder falar com eles, dar uma atenção, e espero que todos façam o mesmo que eu estou fazendo, porque cada veículo desse aqui crescer é uma ferramenta em prol do Brasil. O objetivo de vocês, senhores, é servir o Brasil e o povo. Não é para pensar só em vocês, em crescer, é para o próximo. Nós devemos nos unir e nos multiplicar. Eu quero alertar vocês uma coisa que me deixa horrorizado. O Brasil tem uma emergência de guerra, chama-se segurança pública. Eu quero falar a vocês e a todos que nos assistem, nada na vida, não há uma prioridade que esteja acima da segurança pública. Nem a economia, nem a educação, nem a saúde. Por quê? E eu vou responder. Porque o morto, a pessoa depois que morreu, tomou um tiro num assalto, ela não vai precisar da saúde, ela não vai precisar da economia e nem da educação, porque ela foi para outro mundo. Então, a primeira prioridade numa sociedade civilizada
é a garantia do bem juridicamente tutelado mais precioso, que é a vida humana, a integridade física. O Brasil vive uma epidemia, que na verdade já é a revolução comunista em curso, que eles falsamente chamam de crise de segurança pública. Não, não é segurança pública. Segurança pública é outros países que tem um ou outro que pega um revolvinho e assalta meia dúzia de assaltos. Peguem e vão pesquisar os números. De janeiro a março, em 2 meses, só na cidade de São Paulo, foram mais de 9 mil em 2 meses, só na cidade, isso registrado, que muita gente não faz o BO. Quase 10 mil assaltos à mão armada. Em 40 dias, 10 mil brasileiros viram uma arma na cara para tomar o relógio, o celular, o carro. Só em São Paulo. Aí você tem outros 10 mil no ABC, Guarulhos. Se somar os números de assalto à mão armada numa grande cidade, que é São Paulo, seu entorno, passa de 50 mil. Aonde na história? Vá para Miami, para o estado inteiro da Flórida, onde tem loja de arma, uma em cada esquina, e qualquer um compra o arsenal que quiser, livre, munição, arma. Veja o que tem de assalto lá. Zero. Ninguém escuta falar de assalto à mão armada para roubar relógio, celular, carro, moto. Não tem. E lá é um arsenal na mão do povo. Então, a crise de segurança pública é a pior. Quero dizer a vocês agora, ontem eu cheguei aqui em Atibaia e tomei conhecimento que na minha rua, do meu escritório de advocacia, um vizinho teve a sua casa invadida por homens fortemente armados, invadiram, fizeram a família refém, sequestrada, roubaram na Rua das Figueiras, Jardim dos Pinheiros. Foi essa semana. Semana retrasada. Semana retrasada. Isso aí deu repercussão. Isso é um caso. Agora, nós estamos falando em São Paulo, onde eu tô parado num carro, no trânsito separado, as motos param com assaltantes, assassinos sanguinários, de capacete para esconder sua fisionomia. Eles põem uma mochilinha atrás, fingindo que são iFood, entregador de comida, e eles estão livres para roubar e matar. Eles põem a arma na cabeça da pessoa, toma relógio, celular e que tudo. Mas o que me revolta é que mesmo após roubar e sem as vítimas reagirem, eles matam a sangue frio pelo prazer. E essa imprensa que me persegue, outros da direita não falam lá sobre isso. Na Rua Pedroso Alvarenga, na Rua Jerônimo da Veiga, o coração econômico do Itaim, só restaurante de luxo. Um carro foi parado com a família, o senhor dirigindo, a esposa e as crianças atrás. Parou a motinho do lado, puxou o revólver, entregaram tudo, ninguém reagiu. Ele deu 2 tiros na barriga do homem que morreu diante da mulher e dos filhos. Essas cenas são milhões acontecendo na cidade de São Paulo. Mas qual a origem disso? É um inferno. Ideologia de esquerda. É os caras da comunidade que saem para assaltar e roubar porque eles acreditam religiosamente, dogmaticamente e por ideal o que a esquerda plantou na cabeça dele. Que a culpa dele, da pobreza, da dor, do sofrimento, é do cara rico. Que tá em carro. Ele para a moto, ele olha um carro bonito, uma família, vê os caras felizes, fala... Playboy. Ele é... Playboy. O cara tem um quê já a nível de religião, de lavagem cerebral. Então ele mata com gosto porque ele acha que tá fazendo justiça. Entendam que a segurança pública é tudo. Se vocês que estão nos ouvindo for assaltado e tomar um tiro, o que te interessa? O dólar, a economia, a saúde pública, o Brasil, nada interessa. No Brasil, a segurança pública é a pauta e prioridade número 1. E isto, o que está acontecendo é 100% fruto e consequência da esquerda. A ideologia de tudo pró-réu, pró-crime, pró-bandido e a vítima é abandonada. Mas, doutor, isso aí nós estamos falando de leis, né? Tem que mudar as leis, né? Porque a polícia vai e prende, que nem o governador, ele é preciso ali, ele combate o crime, mas aí ele solta na audiência de custódia. Não é só lei, é tudo que tem que ser mudado. Existem várias leis que devem ser mudadas, tem várias coisas que devem... Mas não adianta só mudar a lei. No Brasil, te falo com 30 anos de advocacia criminal, são incontáveis os casos que eu advoguei pela vítima, como assistente de acusação junto à polícia e ao Ministério Público. Cansei de ver crimes em que, em geral, eles têm a tendência de ter dó. Coitadinho, ele é vítima da sociedade. O que eles podem fazer para amenizar, eles fazem e liberam. Entende? Então é muito sério. É um conjunto de fatores. É um concurso de fatores que faz o Brasil ser o paraíso do crime. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se você sabe, o crime de furto não dá nada.
Você pode entrar numa joalharia, roubar, pode confessar, você pega em flagrante com a câmera. A hora que chegar na delegacia, você vai sair fiança, você vai sair andando pela porta da frente. Essa explosão de crime de furtos é porque eles sabem que não dá nada. E entenda que o crime de furto, ele é um passo, é um fio de cabelo entre o latrocínio. Imagina o cara entra na sua casa para furtar, se depara com você e no momento de nervoso e ignorância ele lhe dá um tiro. Ele pode matar uma pessoa para roubar uma porcaria. E não vai pensar duas vezes, né, doutor? Não vai pensar duas vezes. Agora, essa ideologia que você falou agora, que o cara já tem, eu vou sair de casa para roubar porque eu sou uma vítima da sociedade, isso vai mudar a partir de quando? Porque, vamos dizer assim, isso é um grande contexto, né? Uma coisa gigantesca, já vem lá da infância. É cultural, talvez, né? Na escola, pai e mãe. Como é que é isso, doutor? Eu vou responder de forma pragmática e objetiva. Só há uma coisa que o ser humano respeita, só há uma coisa que impede o ser humano de fazer e cometer o mal. É quando ele teme algo, quando ele tem poder de algo. Eu vou fazer um convite para que vocês reflitam. Miami, Flórida, o estado da Flórida. Eu adoro fazer esse comparativo. Eu tenho casa lá, vivo lá, tô toda hora lá, então eu comparo. O estado da Flórida, 90% não é americano, tá? É América Latina. São os povos pobres e humildes aqui que saíram e migraram para lá para ter uma vida melhor. Você quase não escuta falar inglês. Então, se o povo daqui, são brasileiro, argentino, uruguaio, paraguai, América Central, mexicano, estão todos lá. E todos lá compram arma. Vocês não têm ideia o que é fácil nos Estados Unidos comprar qualquer arma, fuzil, metralhadora, sem limite de arma e munição. Todos têm acesso à arma. Mas por que que na Flórida não tem crime? Por que você não escuta falar em latrocínio, que é o roubo seguido de morte? Por que você não vê os assaltantes de moto botando revólver na cara do outro, a pistola para roubar? Porque lá, amigo, o Estado existe, ele é eficaz, ele pega rápido o criminoso, ele prende e a pena é severa. Então, o que que esse Estado imponente gerou lá? Temor, medo. Então, quando a massa popular teme a punição estatal, ele freia o crime. Se nós formos ficar com essa filosofia furada de esquerda, que o combate à criminalidade passa por educação, condição, vai morrer toda a população de bem. Não dá mais tempo, gente, aos teóricos malucos, aos autistas que acham que vai combater. A pobreza do Brasil é piada perto da pobreza da Índia e de outros países asiáticos, que lá sim tem pobreza. Não é a pobreza do Brasil, onde se autodenominam pobre, mas você entra em qualquer favela ou comunidade, o cara tem 2 carros, moto, 3 TV de LED na casa, emprego. Olha, você vai no Rio de Janeiro, aquelas comunidades atrás de Copacabana, o pessoal tem mais dinheiro do que os apartamentinhos de Copacabana que o cara não paga o condomínio, tá entendendo? Então, você vai na Índia, pobreza lá não tem. Um monte de país que tem pobreza, não tem crime. Então, precisamos separar as coisas. É óbvio que devemos dar educação, ajudar os humildes e dar toda a condição de vida. Eu sempre defendi isso. Mas nós não podemos usar como desculpa para o cometimento de crimes a dificuldade de um indivíduo. Quer dizer, então, que porque uma pessoa é pobre ou sofrida, ela tem direito a te matar? A estuprar tua filha ou tua mulher? A dar um tiro na sua cara? É isso, então? É isso que nós vamos defender no Brasil? Ele é pobre, é sofrido, então ele tem superpoderes, super direitos. Ele pode matar e ceifar a vida do outro? Não, isso não funciona. A criminalidade precisa temer, respeitar o Estado. O Estado precisa impor o seu poder e dizer, aqui quem manda sou eu. Nos Estados Unidos é assim que acontece. Ousa discutir com um policial americano na rua. Ousa levantar a voz ou desobedecer. Ousa reagir um policial americano na rua para vocês verem quem que manda lá. Se é o Estado oficial ou se é o Estado paralelo. Gente, entra na internet qualquer um, põe lá no YouTube, procura os vídeos do que acontece no Rio de Janeiro. Eles dão um tiro de .50, de fuzil, de granada, de bazuca, em helicópteros da polícia e nas viaturas do Estado. Isso não é mais questão de segurança pública urbana. Nós vivemos uma guerra civil, guerra civil, que ninguém tem coragem de falar a verdade. É guerra civil. Então o Estado, em algum momento, vai ter que deixar o medinho de autoridades públicas, pra você perder o medinho, né? Tá na hora.
do Poder Judiciário se unir com o Ministério Público, com outras instituições e com a imprensa e fazer um grande acordo para dizer o seguinte: dá para cumprir a lei? Podemos cumprir a lei? Dá para deixar claro quem que manda aqui? É o Estado oficial ou é o Estado paralelo? Porque se a gente for ficar com as ideologias de esquerda e permitir que o Estado paralelo avance, é isso aí, é policial sendo morto, a população sendo morta, executada, exterminada. Então a gente precisa defender o Estado oficial e defender as polícias. O policial precisa ganhar bem, precisa ter proteção do Estado. Né? Vamos falar das câmeras. Estão muito preocupados em pôr câmera. Olha, Eles têm medo de ser punidos, né? Eu sou o primeiro a falar, tudo bem, vamos botar câmera, só que eu quero ver as câmeras de corpo em governadores, em prefeitos, em secretários de Estado. Qual a diferença? Não é agente público? Tá certo. O policial é um agente público. Você vai botar uma câmera para saber que ele não... evitar dele fazer mal a um indivíduo. Gente, um político com uma caneta, se ele fizer uma coisa errada, ele vai fazer mal para milhões de indivíduos numa canetada. Ué, já que eles são honestos, vão botar a câmera nele. Ou tira a câmera dos policiais ou põe câmera em todo servidor público. Igualdade. Eu adoro a igualdade social, isonomia, direitos iguais para todos. Nós não podemos mais ver essa perseguição contra a polícia, contra a guarda municipal, armamento, perseguição a caques, perseguição a atletas que vão num clube de tiro. O Estado brasileiro está perseguindo esse pessoal e estão criando uma fake news que eu quero rebater aqui agora, aproveitando, fugindo um pouco do tema. Eu venho observando inúmeras matérias jornalísticas com mentiras, tentando criminalizar e perseguir os caques. Caques são colecionadores e atiradores do Exército Brasileiro. Uma pessoa que vai lá, se registra no Exército, pede autorização e pode colecionar armas e depois ir num clube de tiro, praticar um esporte sadio, que é o tiro prático, é o esporte, inclusive, olímpico. Tem campeonato nas Olimpíadas de tiro. Então, essas pessoas que são os caques, 100% são do bem, não matam, não roubam e não fazem crime nenhum. E já os criminosos, 100% das armas deles são frias e legais e entram no Brasil em grandes contrabandos, que vêm via porto, aeroportos e rodovias, e vêm de container, vêm de caminhão. São centenas de fuzis e munição de massa. Agora eles estão criando a fake news que é CAC que está vendendo arma para bandido? Mentirosos, covardes, safados, comunistas. Então eles estão perseguindo as células de bem e não perseguem os verdadeiros bandidos. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho aqui da nossa cidade antes da gente terminar a nossa entrevista. Como que o senhor vê hoje a situação política da nossa cidade? Quem que você apoia, de repente, porque eu sei que você está aí, né? Eu vou sempre dizer, engajado na política local também, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, como eu amo Atibaia, o meu único interesse na política local é o melhor para a cidade. Essa cidade tem características mágicas que são nossas. A paz, a tranquilidade, a segurança pública, a característica de cidade de interior maravilhosa, com qualidade de vida, é isso, não é? Então eu acho que está na hora daquilo que eu chamo renovação política. Eu não vou citar nomes e não vou atacar ninguém, nem criticar a certas pessoas, mas eu vou narrar fatos e cada um use sua cabeça para entender. Até porque você é daqui, né? Então você tem uma visão, né? Além do... Conheço bem a cidade. Tenho propriedades aqui, meu escritório é aqui, tenho casa aqui, tenho terrenos. As antigas gestões executivas do município de Atibaia, como morador, frequentador e tudo, eu só vi que a cidade só piorou. Só piorou. Então esse pessoal das antigas, essa meninada jovem que entrou na política e resolveu se dar bem na vida, com certeza o comprometimento deles com a ideologia, com o povo, com a cidade é zero. Tudo que eles fizeram foi para o interesse deles. Quem governou Atibaia, governou pensando em si. Não governou pensando em Atibaia e no povo. Ponto. Isso é um fato. 2, você analisa como era Atibaia e como ficou. Eu vou dar alguns exemplos clássicos. Avenida Lucas Nogueira Garcês. Desde que ela existe, eu me lembro, nunca teve uma lombada lá. E não tinha aquela frota de radares e camerinhas que cobram aluguel do dinheiro público do município de Atibaia. Bom, o que eles fizeram na avenida que era larga, perfeita, funcional e era o que tinha de melhor em Atibaia? Usaram do dinheiro público de vocês contribuintes do IPTU
foram lá e quebraram o asfalto novo. Eu tenho isso filmado original lá de trás, quando começou. Eu não acreditava no que os meus olhos viam. Eu vi máquinas quebrando um asfalto novinho de ponta a ponta na Lucas para botar um canteirinho de grama assim. E aquelas guias de sarjeta, de escalçada de concreto. Eu falei, por que alguém em sã consciência pega uma avenida que está pronta, perfeita, asfalto impecável, larga, que dá liberdade para os motoristas virarem à esquerda, à direita, para uma rua, para o comércio, para poder manobrar, para poder facilitar a vida dos comerciantes e até chegar nas ruas, que são as várias travessas da Lucas. Como é que alguém cria uma parede dividindo as duas faixas de quem sobe e quem desce? Que é a guia com a graminha de 30 centímetros. Dezenas e dezenas e dezenas de milhões de reais do dinheiro público dos cofres do município de Atibaia, que eram para ter sido usado na segurança, na educação, nas creches, no hospital, foram jogados lá. Quem ganhou com isso? A empresa que tinha bons relacionamentos aqui foi construir aquele negocinho ali. Qual a função daquilo? Nenhuma. Acabou com o trânsito, piorou o trânsito, infernizou a vida e prejudicou todos os comerciantes. Façam uma pesquisa, eu duvido vocês acharem um comerciante na Lucas que aprovou aquela obra lá. Verdade. Então eles cortaram a avenida ao meio, fizeram aquilo ali, jogaram dezenas de milhões de dinheiro público fora, pra nada, piorou o trânsito e acabou com o comércio. Não feliz com isso, vem a segunda leva. A cada 50 metros, uma lombada gigantesca de 10, 12 metros de largura, que eles chamam de lombofaixa. Ora, era só pintar a faixa de pedestre. Em nenhum lugar dos Estados Unidos da América, do Canadá ou na Europa você vê lombofaixa. É dinheiro público, gente. É dinheiro público. Quanto custa aquela lombada? Quem fiscaliza isso? Quantas lombadas tem? Então virou um inferno, Lucas. Lombada, lombada, lombada. Placa. Estreita também, né, doutor? Estreita demais ficou. Estreita, né? você não consegue passar. Você passa um carro, outro carro passa tirando fininha. E quem tem Verdade. caminhonete, não Tem que estaciona andar ali, você tem que tomar cuidado pra não bater na caçamba da caminhonete. Pronto. É verdade, fica metade pra fora, Isso, né? metade pra fora, quem tem carro grande. Então, assim, quando eu falo que Atibaia pirou, não é minha opinião, é fato. A vida inteira existia a Luca e não tinha as milhões de lombadas gigantescas que sumiram com o dinheiro público. Não tinha os milhões de câmeras, que não sei pra que serve aquilo, a não ser a prefeitura pagar aluguel e a empresa tá faturando fortunas. E Era fácil de estacionar. era fácil estacionar, entrar no comércio. Agora não, Isso. você tem que andar a avenida inteira, Nossa, 10 quilômetros, voltar pra... É assim, Absurdo. é uma obra que é um pecado mortal. Essa obra, pra mim, é sinônimo de pecado mortal, essa obra da Lucas. Então tá aí, ó. Olha a Jerônimo de Camargo ali embaixo, Também. o que fizeram. Então, assim, pra mim, Atibaia piorou. E aí, eu vejo essa explosão de prédios que estão querendo fazer aqui, Todo mundo assim, falando. sem um estudo, sem um controle, de qualquer forma. A quem entende? Interesse de quem isso? Quem é que tá ganhando com isso? Será que a Atibaia quer isso? Eu não sou contra empresas, empreendedorismo e trazer mais gente para Atibaia, inclusive investidores e construtora. Não é isso que eu tô falando. Eu não... Mas precisa ter um estudo e fazer com um certo critério. Porque senão nós vamos matar a Atibaia. A Atibaia vai perder essa característica e vai virar uma São Paulo. Vai virar Guarulhos. Nós queremos Atibaia virando Guarulhos? Nós queremos a Avenida Santana e a Luca repleta de torres e prédio? A cidade tem estrutura para isso? Estrutura logística, de água, empregos? Tem estrutura? Então nós não podemos punir uma cidade inteira e toda a população para que meia dúzia se dê bem, né? Já tá faltando água agora, né, doutor? Já tá faltando água agora. já o problema não tá podemos permitir que todo o povo seja prejudicado para que meia dúzia se dê bem com ganhos financeiros, né? Quem autoriza e quem vem construir põe as coisas aqui, vai embora e lança um monte de financiamento para frente. Tem que ter padrão, onde vai fazer, que quantidade, que altura, qual o padrão do apartamento. Tem coisas a serem estudadas, tem que ser feito com calma isso aí. Sim, doutor, eu vi uma live sua recentemente. Eu vi uma aproximação sua com o Daniel Martini, né? Como que se iniciou isso daí, doutor? Vamos lá, Enxergou nele. vamos lá. É. Eu, por amor a Atibaia, pensando no que é melhor para Atibaia, queria, de alguma forma, poder ajudar a cidade. Com o único interesse de ver a cidade preservada e mantendo suas características de toda a vida, né? Com qualidade e evolução. E aí, eu entendi que era o momento da renovação. Porque os demais já mostraram que vieram. Tá aí.
Quem tá feliz com eles, quem tá feliz com essas obras aí, beleza, siga o seu caminho, isso é democracia. E eu vi no Daniel uma pessoa alinhada com a direita, alinhada com o presidente Bolsonaro. Eu vi inúmeras falas dele, discurso dele do passado, quando eu não conhecia, e eu entendi os ideais dele. Então eu vi que o Daniel é uma pessoa de absoluta honestidade, integridade, pai de família, religioso, muito comprometido com a pauta idealismo e honestidade. E eu vi que é um grande nome para a prefeitura de Atibaia. E eu não tive dúvida em fazer tudo o que eu posso apenas para apoiá-lo, deixando claro que eu não tenho nada que ver com prefeitura, nem com administração, nada. Eu, como qualquer um de vocês brasileiros, tenho o direito de escolher ou apoiar um ou outro. Lógico. Então eu quero um cara que o interesse dele pela vida pública é servir o próximo, é servir o povo de Atibaia e a cidade de Atibaia, e não servir o seu bolso, e não servir os seus interesses privados. E eu sei ler pessoas, amigo, acredite. Com 30 anos de advocacia criminal, 18 anos de Brasília, 4 anos de presidência da República, eu sei ler o ser humano, eu sei ler pessoas. E eu vi um indivíduo extremamente idealista, íntegro e religioso, que eu acredito que não vai ser um a mais como esses que por aí passaram e se vender. Então eu acho ele a grande opção, um grande nome. Ele é o nosso pré-candidato pelo PL à Prefeitura de Atibaia. Nós temos hoje o senador Flávio Bolsonaro, que gravou um vídeo dando parabéns a ele, dando as boas-vindas ao PL, ao partido e à pré-candidatura. Nós vimos. Depois o senador... Isso foi um vídeo que ele gravou antes da live. Ah, tá. Um vídeo. Então o senador Flávio Bolsonaro já gravou um vídeo de apoio ao Daniel. Depois disso, no evento, eu liguei pro senador Flávio Bolsonaro e coloquei ele no FaceTime do meu telefone para mostrar publicamente com quem Daniel é alinhado e quem apoia o Daniel. O senador Flávio Bolsonaro, filho do nosso presidente Jair Bolsonaro. E quero dizer aos senhores que agora, recentemente, semana passada, Daniel Martini foi convidado pela família, foi a Brasília, esteve com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente Bolsonaro abraçou e gravou um vídeo dando total apoio ao pré-candidato Daniel Martini. Então agora eu acho que é o tempo da renovação, de botar gente nova, comprometida realmente com o povo de Atibaia, com a cidade de Atibaia, e que tenha valores de integridade, honestidade e também, sim, de religião. Vamos parar de ficar perseguindo e culpando. Parece que agora ter religião é pecado. Tá tendo uma inversão de valores nesse mundo que é uma coisa maluca. Então eu quero que o Daniel vença, eu acredito muito nele, eu acho que é uma pessoa espetacular, uma pessoa... Qualquer um que conhece o Daniel sabe disso, né? Uma pessoa muito honesta, não é dessa turminha que entra pensando em si. Ele realmente é sacerdócio, ele é aquele perfil de político que é raro, que ele entra para servir o povo e a cidade, que é igual a mim, que é igual a Jair Bolsonaro, e não por acaso. Não por acaso, Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, já gravou vídeo para ele, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, toda a família apoia Daniel Martini. PL apoia, né? Temos o apoio incondicional do nosso líder e presidente Valdemar da Costa Neto, que apoia o nosso querido Tadeu, que é o presidente do diretório estadual do PL em São Paulo. Agora o Tarcísio, né? Que vai pro Tarcísio PL. Também, com certeza. O Tarcísio, com certeza. O Tarcísio que é um grande governador, uma pessoa formidável. Gosto muito do governador Tarcísio, um homem íntegro, Ele honesto. é justo, né? Gosto São dele pessoas de bem. É. Eu me convenci a escolher o Daniel enquanto eleitor e cidadão comum, o Daniel como pré-candidato. Por quê? Porque eu pesquisei ele, eu investiguei, eu apurei, eu vi o passado dele. Eu tenho gravado os discursos dele numa época que eu nem sonhava em conhecê-lo. E eu vi ele pedindo voto para Jair Bolsonaro em 22. Eu vi ele fazendo discurso contra esquemas de corrupção aqui em Atibaia. Eu vi ele defendendo o povo e a cidade de Atibaia, e não interesses privados de políticos e empresários que tinham práticas escusas. Eu vi qual é a verdade da alma deste jovem em discursos e luta dele do passado. Então não é que ele veio me contar uma historinha, eu fiz todo um estudo e um apanhado e fiz minha pesquisa. E 100% das pessoas que eu perguntei em Atibaia, todo mundo adora o Daniel, gosta dele e tem a mesma convicção que eu. Íntegro
e honesto. É muito querido mesmo. Pronto. A pessoa para mudar o Brasil, mudar Atibaia, mudar o mundo, só precisa de uma coisa. Honestidade. Você, quando vai ser político, é para servir o próximo, o povo, não para se servir. Ponto. E é o que tá difícil, né? É o E que tá não é difícil. nenhuma virtude, é uma É obrigação. obrigação, É verdade, obrigação, doutor? É. exatamente. Virtude não é qualidade pra ninguém. Doutor, obrigado, viu? Não, eu que Obrigado agradeço mesmo aí da vocês sua pela presença. oportunidade. Uma honra pra nós ter você aqui, viu? Que é isso, eu agradeço vocês e vocês dois. Esse podcast é muito importante. Eu peço a todos que ajudem, divulguem, multipliquem esse podcast, porque na medida em que eles crescem, eles aqui serão um mecanismo de ajuda a Atibaia, ao Brasil, inclusive, ao governo do estado, porque precisamos criar várias células de comunicação como essa. Eu desejo sucesso a vocês e a outros podcasts e a outros meios de comunicação paralelos à imprensa marrom, que na sua maioria divulga fake news, né? Deixando de lado os inúmeros jornalistas sérios a quem eu respeito e gosto, mas vamos deixar claro, ser humano é um só. Só tem um tipo de ser humano no mundo inteiro. Então não é porque o ser humano foi pro jornalismo que virou santo, virou Deus. Ah, então o jornalista não mente, não erra, não peca, são deuses em forma humana? Não, não. Ser humano é ser humano. Em todas as profissões, advocacia, no judiciário, no Ministério Público, no jornalismo, na medicina, na odontologia, em todas tem bons e maus ruins. profissionais. É. Porque os seres humanos são divididos em bons e maus seres humanos. Então, precisamos parar de endeusar categorias, tá? Exatamente. Então, Verdade, parabéns a exatamente. vocês, eu espero que vocês cresçam e peço a todos que apoiem a divulgar e aumentar o número de pessoas acompanhando esse canal do YouTube. E não façam isso por eles, façam por vocês, pelo Brasil e por Atibaia. Porque cada célula dessa que você criar de comunicação, você está ajudando o seu país para combater a esquerda imunda que compra com dinheiro os canais deles comprado e manipulado por eles. É isso Muito aí. obrigado, doutor. obrigado, É isso aí. doutor. Valeu Presente do nosso programa pra você, Que doutor. Aqui, ó. Opa! Uma canequinha bacana aí. Ô, beleza, vamos ver essa canequinha. Tomar um cafezinho lá no Olha que escritório. legal. Bonita, né, doutor? Bonita, hein? Bonita caneca. E olha as palavras que tem Bonita. nessa caixinha, doutor. Tudo que a gente precisa na vida. Prosperidade, alegria, Deus, família, vitória, sonho, oração, prosperidade, fraternidade, esperança, maravilha. Tá tudo aí. Muito obrigado a todos A vocês. gente agradece, doutor. Valeu mesmo, viu? Doutor, obrigado. Quer concluir? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que tá bom, eu queria que todos se unissem pelo Brasil, pela direita, pela conscientização do combate ao comunismo e ao socialismo, combate à esquerda, porque a esquerda é violência, é insegurança pública, é a proliferação das drogas, as questões tantas que destroem uma nação e a sociedade. O mundo já provou que a esquerda não funciona. A ciência já provou que o açúcar faz mal para o diabético. Não me venham com teorias de dar açúcar, doce e glicose para o diabético, porque alguém inventou a teoria que vai fazer bem. Não. Para o diabético você dá insulina e glifage. Você não dá açúcar e dá doce. Não reinventem a roda. O mal é mal, o bem é bem. Num pé de laranja vem a laranja. Não vem mexerica nem melancia. Então eu quero deixar claro que é importante todo mundo se envolver na vida pública, tem interesse por política, entrem no partido, se filiem, se candidatem, participem, ajudem os podcasts, outros meios de comunicação. Sim. Parem de pensar em você. Para que o mal vença, basta que vocês do bem fiquem inertes, não façam nada. Basta você não fazer nada para o mal vencer. Então venha para salvar o Brasil nessa luta. Convido a todos. É Sim. isso aí, doutor. Obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, é só ir lá no Instagram, @uacefsp. Já tem 75 mil seguidores lá. Bastante, hein? Tá bastante, hein? Até ontem à noite era 76 mil e quebradinho. Na verdade Olha era aí, 80 sim. mil, mas vieram derrubando estranhamente depois. Estranhamente, né? 76, quase 77 mil. Tá Importante passando seguir aí. pra gente ter voz aí pra lutar pelo Brasil. É isso aí, doutor. Vamos Obrigado a embora. todos. Muito obrigado. Eu quero agradecer a nossa... Senta mais só um minutinho, só, doutor. Quero só agradecer a nossa audiência querida, aos nossos seguidores, tanto nas redes sociais como também em canais de TV. Muito obrigado pela sua audiência de sempre.
e faça o que o doutor pediu. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no YouTube, no nosso canal Pod My Brothers. Tá bom, galera? Em vez de encerrar com uma piadinha hoje, eu quero encerrar com uma frase, Will. Opa, manda aí, Tá bom? Will. A maior certeza para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. É, isso aí. Tá certíssimo. É isso, Parabéns. pessoal. Parabéns. Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Pod My Brothers. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu! Valeu, galera! Valeu. Obrigado! Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Valeu, doutor! Falou.